Olá! Hoje eu quero dar a você algumas diretrizes básicas para você interpretar o dom de línguas em 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios 14 é um capítulo bastante mal compreendido por muitos cristãos sinceros, que amam a Jesus. Muitos pensam que quando Paulo fala do dom de línguas, ele está apoiando tudo aquilo que a igreja de Corinto praticava em relação ao dom de línguas. Porém, ao analisarmos o capítulo 14 de 1 Coríntios, percebemos que não é assim. Nós podemos dividir este capítulo em pelo menos 3 partes, tá? Aqui do versículo 1 até o versículo 9, nós percebemos que Paulo está criticando, melhor, está fazendo uma menção ao dom de línguas como era usado na igreja de Corinto. Ele está mencionando o dom de línguas usado da forma errada. Ele não está apoiando, ele está contextualizando o leitor para que o leitor entenda o problema com o qual ele está lidando. Já a partir do versículo 10, você percebe que o apóstolo Paulo começa a dar algumas diretrizes a mais. E a partir do versículo 20 até, pelo menos aqui, até o versículo 40, você percebe que Paulo já começa também a dar algumas diretrizes para a ordem no culto. Por quê? Porque os coríntios estavam fazendo um uso equivocado do dom de línguas e estavam bagunçando o culto. E aí Paulo conclui dizendo, nos versos 33 e 40, o seguinte: porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. E aí no verso 40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Veja, na primeira parte, o apóstolo Paulo menciona o dom usado de maneira errada. Na segunda parte, o apóstolo Paulo começa a corrigir o dom, mostrando a forma correta de utilizar o dom de línguas. E na terceira parte, ele dá mais instruções ainda sobre o dom e dá instruções de como deve ser o culto a Deus. Então perceba, precisamos avaliar o contexto, a estrutura do capítulo, para vermos o que Paulo apoia em relação ao dom de línguas e o que ele desaprova. E eu tenho uma notícia muito boa para você, que é especialmente um irmão pentecostal e que pensa não ser ainda batizado pelo Espírito Santo por você não falar em línguas. Você sabia que mesmo que você não fale em línguas, você tem o Espírito Santo com você? Eu vou ler um texto para você, muito importante, porque eu sei que tem muitos amigos e irmãos pentecostais que têm uma frustração constante por não falarem em línguas como outros irmãos supostamente o falam. Esses irmãos sinceros acham que não são batizados com o Espírito Santo. Eu queria ler para você 1 Coríntios 12, verso 13, que diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Quando você lê 1 Coríntios 12, versos 29 a 30, Paulo mostra claramente que não é obrigatório os cristãos terem o mesmo dom. Paulo diz nos versos 29 e 30 que não são todos que têm dons de línguas, não são todos que têm dons de curar, não são todos que podem ser mestres, não são todos que são usados por Deus para fazer milagres. Porém, mesmo que não tenhamos o mesmo dom, como Paulo explica nos versos 29 e 30, de acordo com 1 Coríntios 12, 13, todos fomos batizados em um Espírito. Então, meu querido irmão pentecostal, não importa o dom espiritual que você tenha, se você pela fé recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador, você é sim batizado com o Espírito Santo. Não permita que uma falsa compreensão do dom de línguas frustre você, desanime você da caminhada cristã e deixe você com a incerteza da salvação. Tá ok?
Muito obrigado mais uma vez, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com as pessoas, indique a elas, para que elas possam também ver esse vídeo e ter uma vida espiritual mais leve. Faça a sua parte e vamos juntos aí ajudar muitas pessoas a compreenderem melhor a palavra de Deus. Um grande abraço e até o próximo encontro.